Mas eu quero começar essa palavra nessa manhã usando uma frase que eu não sei quem é o autor, mas a frase ela é muito real. O tema da palavra é Jesus veio para mudar a sua história. E a frase que eu quero compartilhar com você é a seguinte: Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. Amém? Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. Eu quero fazer uma oração antes da gente dar continuidade a essa palavra. Senhor Deus, eu te louvo porque o Senhor está aqui, Senhor. Que ambiente maravilhoso, que manhã maravilhosa, que oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos na Tua presença. Eu te louvo pela vida de cada um que aqui está. E eu peço, Senhor amado, fala com cada um, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando, porque eu não tenho nada, Senhor, para oferecer. Eu não tenho nada de mim, ó Pai amado, mas que o Senhor possa me capacitar para ser útil a Ti, para ministrar o coração da Tua igreja, Senhor. Abençoa, derrama graça, e eu oro repreendendo todo espírito de distração, de alienação, confusão mental. Eu oro para que, a Deus amado, haja clareza, Senhor, da Tua palavra, Senhor amado, ao coração e à mente dos Teus filhos, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Ele diz então, como nós temos falado, Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. Deus forma, quando você vai lá em Salmo 139, eu acho tremendo, porque Deus nos formou de uma forma maravilhosa. O texto do Salmo 139, versículo 14, fala assim: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, a minha alma sabe muito bem. Então Deus nos formou de uma forma tremenda, Deus nos formou de uma forma maravilhosa, e Ele nos criou para que nós vivêssemos em íntima comunhão com Ele. Deus nos criou, Deus te criou, você mesmo. Deus te criou para que você desfrutasse de uma vida abundante, plena, abençoada, que você realmente pudesse, sabe, viver como um filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, como um príncipe, sabe? Assim então, quando olhamos para essa frase, onde dizemos que Deus forma, nós podemos dizer que realmente é correto afirmar, Deus formou, Deus nos formou. Você não evoluiu de uma ameba, viu, querido? Você foi criado por Deus. Tem uma canção do Diante do Trono que ela cantava, Ana Paula, se não me engano. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Dá uma olhada do teu lado aí, tem uma obra-prima do teu lado. Tem alguém que foi criado com capricho, com cuidado, com carinho. Deus criou de uma forma maravilhosa. Deus formou você, sabe, para o melhor. Deus é Pai, como nós oramos aqui na intercessão. Eu senti de fazer essa oração, Pai nosso que estás no céu, porque Deus é Pai, te formou. Ele tem um carinho tão especial por você. Mas a frase segue dizendo assim: o diabo deforma. Infelizmente, o diabo entrou na história, o diabo deformou o homem, porque o diabo diz lá em João 10,10 que ele veio matar, roubar e destruir, e realmente o diabo seduziu o homem, para que o homem pecasse contra Deus, e vivesse separado de Deus, porque a Bíblia fala em Isaías 59, que o pecado causa separação entre nós e Deus. Então o diabo deformou, sabe, aquilo que Deus tinha criado de uma forma tão linda, tão maravilhosa, o diabo veio e deformou, e causou tantas coisas, seduziu o homem, para que o homem pecasse, e o pecado traz a morte, porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, sabe, o pecado traz sofrimento, traz frustração, e infelizmente, muitas pessoas são seduzidas pelo pecado, seduzidas pelo inimigo, acham que podem viver longe de Deus, acham que podem viver alienado de igreja, da palavra, da oração. Meu amado, não dá para viver sem o Senhor, não dá para viver sem Deus, mas o diabo seduziu o homem, sabe, e falou, não, você pode viver sem Deus. O diabo chega para Eva lá no Éden, e fala assim, o que Deus falou? Que você não podia comer? Não, você pode tudo, e outra, se você comer dessa árvore aí, você vai ser igual a Deus, você nem vai precisar de Deus mais. O diabo trabalha noite e dia, para convencer você, de que você não precisa de Deus. O diabo trabalha noite e dia para convencer você de que você não precisa de Deus, porque ele quer deformar, porque ele quer, sabe, separar você de Deus. Só que as pessoas que são seduzidas por essa mentira do diabo, ela com o tempo, elas veem que o caminho que estão caminhando, que estão percorrendo, é um caminho de desilusão, de angústia, de frustração. Ai, se eu tiver bens, eu vou ser feliz. E vai e tem um monte de bens e não é feliz.
Ah, mas se eu tiver bastante amigos, uma multidão, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, eu vou ser feliz. Daí a pessoa tem um monte de amigos, mas não é feliz, porque às vezes ele está no meio de uma multidão e está sozinha. Queridos, é muito comum você ver isso. Uma festa, um monte de gente, e você vê alguém sozinho num canto lá. Porque não é o número de pessoas onde ela está inserida, é aqui dentro. O diabo fez uma ruptura, uma separação, e as pessoas vivem desilusão, vivem angústia, vivem deformadas em sua vida, em seu caráter, em sua história. E o pior de tudo isso é que elas estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque esse é o papel do diabo. O diabo vai continuar sempre sendo diabo. Veio para matar, roubar e destruir, veio para causar separação entre você e Deus, veio para convencer você de que você não precisa de Deus. Então é certa a frase quando diz que Deus forma, mas o diabo deforma. Até que um dia o homem se vê, sabe, caminhando para o inferno, vivendo o inferno aqui na terra, porque tem gente que vive o inferno aqui na terra, é um caos, é na família, na casa, é onde anda, é um inferno. Até que então, algo poderoso aconteceu. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para mudar a história da humanidade. Jesus é aquele que transforma. Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo é aquele que veio mudar a história de tantas pessoas. E hoje eu quero convidar você a passear comigo pela Bíblia e ver histórias de pessoas que foram transformadas porque tiveram um encontro com Jesus. Pessoas que tiveram o privilégio, sabe, de ter um encontro com Jesus, de conhecer a Jesus e foram transformadas. Jesus, desde a sua concepção, ele já começa a mudar a vida das pessoas. Ele mudou a história de Maria. Maria, uma jovenzinha comum, sem nenhuma qualidade especial, um talento fora do comum. Era uma jovenzinha, muito jovem. Mas a Bíblia fala que Deus enviou um anjo a ela e falou: salve agraciada, o Senhor é contigo. Você dará à luz a um filho e ele será o salvador da humanidade. Então Maria foi mudada, foi transformada, a história dela foi mudada. Imagina Maria sem Jesus. Quem é Maria sem Jesus? Comum. Comum. Porque Jesus mudou a história de Maria. Porque a partir de Jesus, Maria é conhecida no mundo inteiro como aquela que gerou, aquela que teve. Eu acho interessante, estava estudando um pouquinho ontem sobre isso. Jesus quer habitar no seu coração, amém? Ele começou isso habitando no ventre de Maria, né? Habitou no ventre de Maria. Então, é quando Deus vem e se faz presente no homem. E depois de Maria, Jesus quer habitar no seu coração. Então é interessante, Jesus muda a história de Maria. Depois Jesus muda a história de Pedro, de Tiago e João, pescadores que estavam lá, lidando na vida, correndo, trabalhando, eram apenas pescadores, viviam as suas dificuldades do dia a dia, como você vive, como eu vivo. Viviam talvez, sabe, dia após dia, muitas vezes sem nenhuma expectativa de mudança. Talvez não, a gente vai trabalhar, pescar, quem sabe um dia pega um grande peixe, enfim. Mas eles tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas foram transformadas. Eles se tornaram os primeiros apóstolos e através deles o evangelho de Jesus foi proclamado pelos 4 cantos da terra. Jesus mudou a história deles. Jesus mudou a história também de uma mulher lá em Lucas capítulo 13, se você quiser anotar ou abrir, Lucas 13, versículo 10 a 13, o texto conta a história de uma mulher que por 18 anos andava encurvada sem poder endireitar-se. Imagina você, uma mulher andar por 18 anos assim, encurvada, sem poder endireitar-se. Ela não conhecia o rosto das pessoas, ela conhecia as pessoas pelos pés. Ela andava assim, 18 anos, pensa. Ela não podia ver o sol, ela não podia olhar para o céu. Ela estava fadada a andar, sabe, olhando para o chão. É isso que o diabo quer fazer com você muitas vezes. Que você pare de contemplar a glória, a beleza de Deus. É isso que o diabo quer fazer muitas vezes, porque ele deformou aquela mulher, e ela por 18 anos, tem muita gente aqui que não tem 18 anos. 18 anos, aquela mulher andava encurvada sem poder endireitar-se, até que ela teve um encontro com Jesus. E Jesus olhou para ela e falou: mulher, ser curada desse mal. E a mulher endireitou-se. E a mulher pôde olhar nos olhos, a primeira pessoa que ela pode olhar nos olhos é de Jesus.
A primeira pessoa que ela pode olhar, sabe, ver a face é de Jesus. Imagina, aquela mulher poderia ter filhos, ter esposo, ter netos. E ela andava encurvada, mas Jesus veio e mudou a história dela. Ei, Jesus quer mudar a sua história. Jesus, Ele é aquele que muda a nossa história. Bota o texto lá, por favor, Tiago, Lucas 13, 10-13. Diz assim, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Segue. E vendo a Jesus, foi Jesus quem viu ela, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estejas livres da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Jesus mudou a história dessa mulher. Sabe, amado, Jesus é perito em mudar a tua história, mudar a nossa história, mudar a história de pessoas. Se você for para Lucas 17, versículo 12-14, nós vemos a história de 10, não era um, mas 10 leprosos. Lucas 17, 12-14. 10 leprosos que viviam, sabe, os leprosos, eles eram, sabe, excluídos da sociedade. O leproso não podia andar no meio do povo. Havia as cidades onde eles jogavam os leprosos lá, eles não podiam ter contato com as pessoas, porque a lepra era tida como uma maldição. Então a pessoa era amaldiçoada, então ela era relegada a andar marginalizada. E o texto fala, Lucas 17, 12-14, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens. Irmãos, pensa em 10 homens perdidos, sem esperança, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que de longe? Porque eles não podiam se aproximar de Jesus, não podiam se aproximar de ninguém. Mas Jesus veio para trazer você para perto, tá bom? Jesus te quer perto. Esses homens estavam de longe, e o texto segue e diz assim, versículo seguinte, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo, disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Amados, Jesus mudou a história de 10 pessoas. Fala para quem está ao teu lado, Jesus pode mudar a tua história. Ah, mas minha história já está boa, será? João 10 fala assim, Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Amados, Jesus quer mudar a tua história, quer dar um upgrade na tua vida. Sabe, esses 10 homens estavam ali fadados a viver isolados, talvez eles tinham família, tinham esposa, tinham filhos, eles não podiam nem se relacionar com a sua família, eles estavam exilados, excluídos, abandonados, jogados fora, foram descartados, até o dia que Jesus entrou na história deles. Quando Jesus entra na tua história, meu amado, a tua vida muda. Quando Jesus entra na tua história, a tua vida muda. E nesse texto, nós vemos que esses 10 leprosos, eles tiveram um encontro com Jesus, pediram ajuda, Jesus falou, vão até o sacerdote, porque era o sacerdote que dava o veredito, se eles estavam limpos ou não. E eles foram, e esses 10 homens foram curados. É certo que só um voltou para agradecer, mas os 10 foram curados. Jesus mudou a história de uma viúva, mãe de um único filho, quando ressuscitou esse lá em Lucas 7, de 11 a 15. A gente está passeando pela Bíblia, tá? Lucas 7, de 11 a 15. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te, e o que fora defunto, olha lá, isso é uma mudança radical, né? E o que fora defunto, assentou-se, e começou a falar. Pensa no susto. A galera, vazou. O povo tem medo de morto, né? Não sei porquê. Viu, fala que tem que ter medo de vivo, não de morto. Mas, amados, Jesus mudou a história da mulher, porque... Vamos para o contexto aqui, ela era Naim, aquela região da Judéia. Uma mulher, ela tinha que ter o amparo, o arrimo de alguém. Uma mulher sozinha, ela não tinha, sabe, direito nenhum. E essa mulher, ela era viúva, ou seja, o seu marido já tinha morrido. Ela só tinha um filho, que era quem ia dar, sabe, suporte para ela e ajudá-la. Então essa mulher estava enterrando, não só o filho, mas ela própria estava fadada a acabar a sua história ali.
porque eu vou sepultar meu único filho, não tenho ninguém, vou viver de mendigando, vou viver de favor dos outros, vou viver, sabe, sem nenhuma expectativa e perspectiva nenhuma. Mas Jesus entrou na história. Ei, quando Jesus entra na história, quando Jesus entra na tua história, por mais que a história seja terrível, o cara era defunto, aquele que fora defunto, aquele que estava morto, sentou e começou a falar. Sabe o que ele falou, né? Oi, estão correndo por quê? Oi, mãe, voltei. Queridos, Jesus muda. Eu acho demais isso. Sabe, essa palavra, ela pode ser pregada por dias, porque tem muita coisa. Jesus mudou a história de um miserável endemoniado, lá em Lucas 8, 26 a 29, que vivia nos sepulcros. Ele tinha uma história horrível, Lucas 8, 26 a 29, esse endemoniado gadareno, sabe, ele vivia no sepulcro, vou ler o texto, e navegaram para a terra dos gadarenos, e está de frente da Galileia, e quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ou seja, estava nu, nem habitava em qualquer casa, mas ele habitava nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, com grande voz, que tenha eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. 29. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Versículo 33 a 35, Tiago. Então esse homem, ele era terrível, ele andava, sabe, louco, nu, sabe, prendiam ele, arrebentava grilhões, era um cara possesso. Que futuro tem um cara desse? Nenhum. Como é que estava a família dele? Abandonada, largada, não sei. Mas versículo 33 a 35, diz assim, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro do lago e afogou-se. E aqueles que guardavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade, nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Olha o que diz o texto, acharam então aquele homem, quem? Aquele que andava nu, sabe, todo louco, enlouquecido, que havia saído dos demônios. Ele estava vestido em seu pleno juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram. Jesus mudou ou não mudou a história desse homem? Amado, Jesus transforma. Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. Jesus transformou a história desse homem. Sabe, Jesus muda a história de um cego de nascença, Lucas 18, 35 a 41. Jesus muda a história de Lázaro, que tinha morrido também, 4 dias sepultado. Jesus chega lá e Jesus fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro então ressuscita após 4 dias. Amado, Jesus, ele muda, ele toca, ele transforma. Ai, pastor, mas e eu? Jesus pode mudar a tua história, amado. Eu tenho certeza que Jesus pode fazer uma revolução na sua vida. Sabe, amado, eu tenho certeza que Jesus pode transformar, sabe, não só a sua história, mas as suas gerações. Jesus pode mudar, sabe, a sua vida. Ele pode transformar você e a sua casa. Sabe, tem pessoas que vivem numa vida, sabe, terrível, sem paz, sem alegria, sem esperança. O que vemos de pessoas se suicidando, pessoas entrando em depressão, pessoas sofrendo, pessoas, sabe, desiludidas da vida. No momento em que você conhece a Jesus, no momento em que você abre o seu coração para Jesus, no momento em que você entrega a sua vida a Jesus, sabe, as coisas começam a ser transformadas. Amado, no momento em que você tem um encontro pessoal, genuíno com o Senhor, a sua vida é transformada. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, e eu acho tremendo, esse é o último texto que eu quero ler, talvez. Mas João 21, versículo 25, fala que Jesus fez tantas outras coisas, Jesus fez tantos milagres, curou tantas pessoas, e o texto fala, há porém ainda, João escrevendo, muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ei, a Bíblia é um resumo do que Jesus fez. A Bíblia
só mostra algumas coisas, porque o texto aqui fala, Jesus fez muito mais. Se fosse escrito cada uma delas, não caberia no mundo a quantidade de livros. Será que não pode mudar a tua história? Talvez você está aqui nessa noite, você não dormiu essa noite, preocupado, pensando, ansioso, ansiosa. Tem pessoas aqui que choraram essa semana. Talvez, sabe, só você e seu travesseiro sabem, mas Deus sabe. Tem pessoas aqui que talvez estão virando o ano e falando, Senhor, que bom que está acabando o ano, porque eu não aguento mais. Tem pessoas que estão aqui e talvez estão dizendo, Senhor, será que a minha vida é só isso? Eu digo para você, Deus tem muito mais para você. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, amado, Jesus, Ele está interessado em você, e nessa manhã, você não veio aqui passear, nessa manhã você não veio aqui cumprir tabela, você não veio aqui para o seu líder ver que você veio aqui para ouvir que Jesus pode, quer e vai mudar a sua história. Se você abre o teu coração, e se você entrega a sua vida ao Senhor, se você coloca o seu coração diante do Senhor, de fato você pode ser transformado. Jesus veio para mudar a história da humanidade, mas nem todos que se encontraram com Jesus alcançaram essa transformação. Alguns rejeitaram, talvez ainda seduzidos pelos enganos do diabo, pelas mentiras, sabe, que foram lançadas, ou pela fascinação do mundo. A Bíblia fala em Lucas 18 a 23, que um jovem rico se aproximou de Jesus, e falou com Jesus, e conversou com Jesus, e Jesus ouviu aquele jovem, e o texto fala, e Lucas 18, diz assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vai e vende tudo o que tens, reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Amados, esse jovem teve um privilégio, ele se encontrou com Jesus, falou com Jesus, ele ouviu instruções acerca de uma vida transformada, Jesus falou com ele, mas o coração dele estava apegado a coisas, o coração dele estava apegado a bens, a recursos, a dinheiro, a coisas materiais. Jesus viu isso, e a Bíblia fala lá em Mateus 6:24, não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a dois senhores. Jesus, ele olhou esse jovem e falou assim, esse cara está muito, sabe, preso, apegado a coisas. Irmão, não é pecado você ter coisas, você pode ter. Eu tenho orado para que você fique rico, sabe, eu tenho orado para que você enriqueça, para ser generoso. Mas o problema não é quando você tem dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. O problema não é quando você tem bens, o problema é quando os bens te têm. O problema não é quando você tem carro, é quando o carro te tem. Sabe, Jesus viu naquele jovem, viu que ele estava preso, aprisionado a coisa. Jesus falou assim, vai, vende o que você tem, dá para os pobres. Jesus não falou para dar para ele. Dá para os pobres, reparte entre os pobres. Depois vem e me segue. E ele falou, Jesus, acho que não dá. Eu quero seguir ao Senhor, mas tem umas coisinhas que eu não largo. Eu quero seguir ao Senhor, mas eu quero continuar apegado ao dinheiro, eu quero continuar avarento, eu quero continuar orgulhoso, eu quero continuar presunçoso, eu quero continuar vendo pornografia, eu quero continuar mentindo, eu quero continuar enganando, eu quero continuar sendo duas caras, falso. Ele falou, não dá. Sabe, amado, esse jovem, ele teve um encontro com Jesus, mas a sua vida não foi transformada, porque ele não abriu o seu coração. A Bíblia conta ainda a história lá, em Lucas 23, 39 a 43, de alguém que teve um encontro com Jesus, era o ladrão da cruz, ele estava condenado à morte. Ei, não estava condenado para a semana que vem, para o mês que vem, ele estava pregado na cruz, Jesus estava do lado dele, e Jesus então oferece a ele salvação, porque aquele ladrão, o bom ladrão, como disse, se é que é bom ladrão, né? Mas o bom ladrão falou, mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro falou assim, se você fosse bom mesmo, não estava aí, salva você e salva nós também. O outro falou, ei, nós estamos condenados porque nós pecamos, nós falhamos, mas esse que mal fez.
e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A eternidade daquele ladrão foi transformada, a do outro não foi. Porque um aceitou, o outro ficou se questionando. Mas veja bem, se ele é Deus mesmo, por que tem tanta gente pobre? Se ele é Deus mesmo, por que tem gente passando fome? Se ele é Deus mesmo, por que não sei o quê? Tem gente que está indo para o inferno por isso, amado. Fica questionando, ao invés de receber aquilo que Deus tem oferecido, ao invés de receber a salvação e a graça, ficam, sabe, questionando e rejeitam a salvação. Então eu digo para você, Jesus muda a história, mas você precisa abrir o teu coração. Essa semana eu ouvi uma história interessante, circulou pela internet por aí, mas é uma história interessante, que ela fala de um homem que matou outro, lá num faroeste, lá, acabou matando o outro e foi condenado à morte. E as pessoas daquela cidade ficaram com pena, puxa, o cara podia ter uma chance, e ficaram penalizados porque aquele homem ia ser condenado à morte, e entraram em contato com o governador, e governador, por favor, libera, você pode liberar esse homem da morte, você pode ir lá e dar um salva-conduto, você pode, sabe, cancelar, anular a pena dele. E o governador falou: tudo bem, eu vou fazer isso, mas primeiro eu quero conhecer esse cara. E o governador então se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, colocou dentro da Bíblia a carta que dava a absolvição da sua pena, e o governador foi até aquela prisão para visitar aquele preso, mas foi como um pastor. E quando ele chegou lá, sabe, falou para ele: olha, eu tenho algo muito importante para você. E aquele condenado começou a praguejar, e começou a cuspir naquele pastor, e começou a empurrar, e dizendo: eu não quero nada de você, eu não quero nada de você. Ele falou: eu tenho algo para você, eu tenho algo. E ele rejeitou e empurrou o governador e jogou para fora da prisão. E o governador foi embora, com a Bíblia, com a carta que lhe dava liberdade. E o carcereiro depois falou: cara, o que você fez? Esse cara aí que estava vestido de pastor é o governador, ele veio aqui para cancelar a tua pena. Ele veio aqui para que você pudesse, sabe, ser liberto. Esse era a única pessoa que poderia salvar você, livrar você da morte, e você expulsou. E conta a história que no dia da execução da pena, o condenado disse: eu estou morrendo hoje, não pelo crime que eu cometi, mas eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão que me foi dado. Sabe, amado, tem pessoas que estão rejeitando Jesus, rejeitando o perdão, rejeitando a salvação, rejeitando a Deus, rejeitando Jesus, e fatalmente estão sendo condenadas. Muitas pessoas rejeitam a Jesus, que é o único que pode mudar a história. Sabe, amados, nesse dia 8/12 de 2019, Jesus está aqui dizendo para você: eu posso mudar a sua história hoje. Eu posso mudar a sua vida hoje. Um domingo eu estava assentado assim como você está. Eu estava no mundo. Final de semana eu botava uma roupa preta, enchia de corrente no peito aqui, um coturno, e ia para as baladas, ficar lá curtindo, longe de Jesus, longe da igreja, longe, sabe, abandonando a fé. Eu estava vivendo essa vida. Alguns amigos meus me motivavam: vamos lá, cheira mais, bebe mais e vai. E eu estava no embalo, seduzido pelo pecado, seduzido pelo inferno, seduzido pelo mundo. E um dia eu vim na igreja, e eu estava na igreja, e teve uma peça, uma apresentação, onde a apresentação daquela peça mostrava a volta de Jesus. E Jesus voltava e dizia: o que você está fazendo com a sua vida? O que você tem nas mãos para me oferecer? E naquela peça eu via Jesus voltando, e eu via que a minha vida estava perdida. Por mais que no meio dos meus amigos eu sorria, me alegrava, mas eu não tinha salvação, eu não tinha esperança, eu não tinha paz. Sabe, amado, se eu estou aqui hoje, é porque Jesus mudou a minha história. Se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou melhor do que ninguém, de forma alguma, é porque um dia Jesus olhou para mim e falou: eu vou dar uma chance para essa pessoa. Eu entreguei minha vida a Jesus, e eu digo para você, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, na minha história. Jesus me deu uma esposa, me deu uma família, me deu um ministério, me deu amigos como você, irmãos. Jesus mudou a minha história. Mas, amado, foi preciso que eu viesse à frente
e fizesse uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Uma canção que permeou a minha conversão. Ela dizia assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Feche os seus olhos.